Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck e eu ajudo pessoas comuns a criar uma segunda fonte de renda sem você precisar trabalhar mais por isso, e eu te ajudo a fazer isso investindo pouco dinheiro. No vídeo de hoje eu quero explicar tudo sobre o que você precisa saber sobre o título que paga as mais altas taxas nominais no Tesouro Direto. Eu quero te explicar absolutamente tudo o que você precisa saber sobre o Tesouro Pré-fixado. Conhecer sobre esse título público vai te proporcionar criar uma segunda fonte de renda, porque ao você investir nele, você vai saber logo no momento da compra o quanto você vai rentabilizar até o vencimento da aplicação. E essa rentabilidade vai ser gerada sem que você precise trabalhar mais por isso e sem que você precise investir muito dinheiro. Através do Tesouro Direto, você vai ter a possibilidade de criar uma certa previsibilidade para os seus investimentos. Porque esse título vai te pagar um valor fixo lá na data de vencimento. Para aqueles casos, para aquelas pessoas que conseguir carregar esse título até, claro, a data de vencimento. Mas como que isso acontece? É porque quando você investe no Tesouro Pré-fixado, você sabe desde o momento da compra qual vai ser a rentabilidade que esse título vai te proporcionar. E isso faz com que você crie uma nova fonte de renda para você lá no futuro, porque ele te traz esse tipo de previsibilidade. Então, dentre todos os títulos ofertados pela plataforma do Tesouro Direto, o Tesouro Pré-fixado é o mais simples de você compreender. Já que ao investir nesse título, com uma taxa, por exemplo, de 8% ao ano, ele vai rentabilizar até o final do prazo 8% todos os anos. É uma espécie de aplicação que possui uma taxa fixa de remuneração, e daí o nome pré-fixado. Então, sendo que essa taxa fixa ela vai rentabilizar dentro de um período também pré-fixado. Esse título ele possui um fluxo de pagamento simples. O que isso significa? Significa que você vai receber o valor aplicado e mais a rentabilidade pré-fixada de uma vez só, lá na data de vencimento ou eventualmente quando você fizer o resgate antecipado do título. Então, para cada unidade de título que você adquirir, você vai receber na data de vencimento o valor bruto de R$1.000, sabendo desde o início que o rendimento vai ser, por exemplo, 8% ao ano, 10% ao ano, 7% ao ano, que é justamente a taxa de juros pré-fixada. E isso acontece porque o preço e a taxa do título eles são definidos no momento que você faz a compra desse título. De modo que a rentabilidade que você vier a receber, decorrente da diferença, decorrente da subtração entre o valor que você pagou no momento da compra e o valor da aplicação, vai corresponder a esses R$1.000, vai corresponder exatamente à taxa de juros que você está adquirindo de maneira pré-fixada. Mas fique muito atento, porque caso você decidir que você precisa vender esse título antecipadamente, você vai estar sujeito ao preço de mercado. E isso pode trazer para você uma remuneração menor ou até maior do que aquela que foi contratada. Mas por quê? Porque o Tesouro Nacional ele vai efetuar a recompra do título pré-fixado pelo preço e pela taxa disponíveis no momento em que você eventualmente realizar a venda desse título. Mas se por outro lado você adquiriu o Tesouro Pré-fixado e você permanecer com esse título até o prazo de vencimento dele, você vai receber exatamente o valor correspondente à taxa contratada, pouco importando a variação do mercado ao longo do prazo. Então, quando você alinha essa característica pré-fixada com o prazo dos títulos, quando você alinha essa característica pré-fixada com o prazo dos títulos, e você alinha isso com os seus objetivos financeiros, e você ainda conseguir levar esse título até a data de vencimento, você consegue sim criar uma fonte de renda previsível para você. E essa fonte de renda vai colocar dinheiro no seu bolso sem que você precise trabalhar por isso. Você compreendeu a importância desse título? Compreendeu a importância do Tesouro Pré-fixado na construção de uma nova fonte de renda para você? Ótimo! Agora eu quero te explicar por que você deve investir nesse título. Por que esse título ele vai criar um atalho para você criar uma segunda fonte de renda para você. E esse Tesouro Pré-fixado, ele vai servir de atalho para que você crie uma fonte de renda para você. E eu quero que você entenda que esse título ele pode sim te ajudar na sua fase de acumulação. E lá no futuro, ele pode sim se transformar numa segunda fonte de renda para você.
Mas para que você consiga criar uma fonte de renda lá no futuro, você precisa, dentre outros fatores, você precisa conhecer o funcionamento e as vantagens desse título. O Tesouro Prefixado, ele é o título mais simples de você compreender. E além disso, também são simples as vantagens e as principais características desse título. Por quê? Porque através do fluxo de pagamento simples, que não paga cupons semestrais, você aplica um certo montante de dinheiro, você recebe de volta esse valor e mais os juros que rentabilizaram dentro do período, que esse é o chamado valor de face. Então, por essa característica, você realiza a compra do título e lá na data de vencimento você resgata o montante que você investiu e mais os juros contratados no momento da aplicação. Então, não vai existir o pagamento de cupons de juros semestrais. Então, essa característica ela é bem tranquila de você entender. Dentre as vantagens do Tesouro Prefixado, eu destaco aqui para você que antes de você realizar suas compras, você já vai saber exatamente qual vai ser a rentabilidade que você vai receber lá na data de vencimento do título. E isso é um verdadeiro atalho na construção de uma segunda fonte de renda para você. E isso acontece porque o Tesouro Prefixado ele garante o valor bruto de R$1.000 por unidade de título lá na data de vencimento. De modo que se você optar por comprar esse título, você vai ter a previsibilidade de receber exatamente os R$1.000 brutos lá na data de vencimento. Além disso, a taxa prefixada desse título, ela acaba considerando uma estimativa da inflação futura para tentar evitar que você venha a sofrer com os efeitos negativos da perda do poder aquisitivo da moeda. É para tentar evitar que você venha a sofrer os efeitos negativos da inflação. É até por isso que as taxas ofertadas no Tesouro Prefixado, elas são o quê? Maiores do que as taxas ofertadas nos outros títulos públicos. Ou melhor, a taxa nominal, né, do Tesouro Prefixado ela é maior do que a taxa nominal dos outros títulos ofertados através da plataforma do Tesouro Direto. Por quê? Porque elas consideram uma estimativa da inflação futura. Então o Tesouro Prefixado pode ser vendido uma outra característica que eu quero que você entenda, né? O Tesouro Prefixado ele pode ser vendido de volta para o Tesouro Nacional e essa operação de venda ela pode acontecer diariamente, mas ela vai acontecer pelo valor de mercado do que tiver naquele momento. Então isso significa que nesses casos você pode obter uma rentabilidade maior do que aquela contratada ou mesmo menor do que aquela que foi contratada. Mas o que eu quero que você entenda é que você sempre pode vender de volta o seu tesouro prefixado para o Tesouro Nacional. E você pode resgatar o seu dinheiro de volta até mesmo quando isso é contraindicado ou quando isso puder te trazer uma rentabilidade menor do que aquela contratada inicialmente. Então, quando você compreende essas características e a sistemática de funcionamento desse título público, você entende que você pode utilizar o tesouro prefixado ao seu favor. Você compreender isso, você percebe que através do tesouro prefixado, você consegue efetivamente criar uma segunda fonte de renda para você, sem que você tenha que trabalhar mais por isso e sem que você precise investir muito dinheiro. Compreendido isso? Ótimo! Então, apesar de todas essas explicações, eu quero tirar um tempo agora para derrubar algumas objeções que você possa ter. É possível que você talvez ainda não esteja totalmente convencido e que você talvez ainda tenha algum tipo de objeção contra o investimento no tesouro prefixado. E nesse momento, você pode até estar pensando o seguinte: ô Rafa, eu não sei não, cara. Esse título, ele está parecendo bom demais para ser verdade. Ele está parecendo que é muito fácil gerar uma renda com ele. Está parecendo que é só aplicar dinheiro e depois lá na frente a gente recebe um dinheiro de volta. Você pode estar pensando também assim: ô Rafa, o tesouro prefixado, ele pode não ser tão simples assim quanto você está falando. Investir nele realmente vai criar uma fonte de renda para mim? Pois é, eu já escutei esse tipo de objeção. Eu já escutei várias pessoas falando esse tipo de coisa e eu acho muito válido que você também tenha esse tipo de receio. Eu também acho que essas suas objeções elas são muito pertinentes.
Mas eu te digo o seguinte com relação a elas. Apesar de ter uma forma de compreensão bastante simples, o tesouro prefixado ele não é o título mais conservador e ele pode sim sofrer bastante oscilação no decorrer da aplicação. E a rentabilidade dele só vai ser garantida, ela só vai ser exatamente aquela prefixada lá no final do prazo do investimento. Então por isso, você não pode simplesmente deduzir que esse é o título mais seguro para você investir, porque ele não é. Na verdade, o tesouro prefixado, ele pode ser considerado como sendo o título mais arriscado do tesouro direto. E você não deve simplesmente aplicar o seu dinheiro nele olhando apenas para a taxa ofertada, porque você vai precisar ter o conhecimento necessário para saber se os prazos disponíveis eles vão se encaixar nos seus objetivos financeiros. Somente assim é que você vai conseguir gerar uma fonte de renda com ele. Somente assim você vai conseguir fazer com que o seu dinheiro venha a rentabilizar exatamente a taxa contratada e somente assim você vai conseguir receber os R$1.000 brutos lá na data de vencimento. Você precisa ter o conhecimento necessário para saber se os prazos disponíveis eles vão se encaixar nos seus objetivos financeiros. Somente assim. Então a característica da rentabilidade pré-fixada desse título, muitas vezes ele não acompanha as variações do mercado e isso pode trazer algumas incertezas, principalmente no caso de resgate antecipado. Então, por esse motivo, você só vai poder investir nele quando isso estiver alinhado com seus objetivos financeiros. Com certeza, o tesouro prefixado ele não é exatamente uma árvore da riqueza, ele não é simplesmente uma impressora de dinheiro, porque você vai sim sofrer algum tipo de prejuízo com ele, você pode sim sofrer algum tipo de prejuízo com ele, principalmente quando você não tiver o conhecimento necessário e quando as taxas e os prazos dele não se encaixar devidamente com seus objetivos financeiros. Isso ficou claro? Eu consegui derrubar suas objeções? Se eu não fui claro, deixa um comentário abaixo que eu tento te explicar isso de uma outra forma. Se por acaso você tiver também alguma objeção diferente dessas, deixa aqui embaixo que eu vou tentar te responder com o maior prazer, tranquilo? Agora eu quero te explicar como que você vai conseguir criar uma segunda fonte de renda através do tesouro pré-fixado. Mas em primeiro lugar, eu quero começar te explicando qual que é a maneira errada de você conseguir essa segunda fonte de renda. Se você não entender primeiro a maneira errada de você criar essa segunda fonte de renda, você não vai conseguir criar a fonte de renda da maneira adequada, porque você vai acabar simplesmente achando que o tesouro pré-fixado ele não é capaz de criar essa fonte de renda para você. Então, qual que é a maneira errada de você conseguir uma segunda fonte de renda sem precisar trabalhar mais por isso no tesouro pré-fixado? Então, no caso aqui do tesouro pré-fixado, o jeito errado é você investir sem conhecer todos os riscos que esse título público apresenta. Pois é, quando você investe sem conhecer todos os riscos, você pode acabar tendo um susto ao ver que esse título ele tem volatilidade. Você pode acabar olhando o extrato dos seus investimentos e você enxerga que eles estão dando prejuízo. E isso pode te levar a pensar que você não vai conseguir ter uma fonte de renda através do tesouro pré-fixado. Então, por esse motivo, eu quero agora tratar de todos os riscos que existem nesse título. Por quê? Porque ao conhecer todos os riscos, você evita de investir o seu dinheiro da maneira errada. Evita de tomar um susto ao achar que você está tendo prejuízo e também evita de pensar que o tesouro pré-fixado ele não vai criar uma fonte de renda para você. Então, vamos aos riscos aqui. O primeiro risco que você precisa conhecer é o chamado risco de mercado. E como eu te falei agora há pouco, quando eu tratei das objeções que você poderia ter, eu te falei que o tesouro pré-fixado ele é considerado como sendo o título mais arriscado dentre aqueles ofertados na plataforma do Tesouro Direto. Então, no tesouro pré-fixado existe, portanto, o chamado risco de mercado. E o que vem a ser o chamado risco de mercado? É aquela hipótese em que você pode vir a perder dinheiro em razão das oscilações do mercado financeiro. Então, a rentabilidade fixa e imutável que você contrata quando você compra esse título, ela somente existe se você carregar o título até o vencimento. Por quê? Porque se você realizar eventualmente um resgate antecipado, isso pode gerar uma rentabilidade até maior para você do que aquela pré-fixada. Sim,
Isso pode acontecer, mas por outro lado, eventual resgate antecipado pode também gerar para você uma rentabilidade menor do que aquela eventualmente contratada. E é nessa situação que você pode sofrer as consequências negativas do risco de mercado. Então, por esse motivo, quando você comprar algum título pré-fixado, você precisa ter a certeza de que você pode aguardar até a data de vencimento da aplicação. E para você ter esse tipo de certeza, para você ter a certeza que você pode aguardar até a data de vencimento, para que você tenha certeza que você pode efetivamente comprar e aguardar até o vencimento, você precisa realizar a definição dos seus objetivos financeiros contemplando essa situação, contemplando esse risco de mercado, contemplando que essa possibilidade de você perder dinheiro existe. Então, portanto, a criação da sua fonte de renda através do investimento no Tesouro Prefixado passa pela elaboração dos seus objetivos financeiros, porque com esse planejamento você evita o resgate antecipado. Você evita, por sua vez, sofrer as consequências negativas do risco de mercado. Compreendido isso? Ótimo! Então esse foi o primeiro risco que eu quero que você conheça e também a primeira maneira errada de você investir no Tesouro Prefixado. O segundo risco que você precisa conhecer é o chamado risco de resgate antecipado. Essa é a segunda maneira errada de você investir no Tesouro Prefixado. O risco de resgate antecipado também é uma espécie de risco de mercado. Então como que isso acontece? Você pode estar se perguntando. Muito simples. Eventual resgate antecipado pode acarretar prejuízos financeiros para você, principalmente quando ocorrer um aumento na taxa de juros, fazendo com que os novos títulos ofertados tenham taxas mais altas do que os títulos que já fazem parte da sua carteira de investimentos. Imaginando-se um cenário onde você adquire um tesouro prefixado com taxa de 8% ao ano, por exemplo, e com preço de R$700, a sua perspectiva de rentabilidade seria o quê? Os R$300 brutos. Esse cálculo aqui ele serve só para você compreender sobre o risco de resgate antecipado. Eu só quero facilitar as coisas para você. Então, ocorrendo um aumento na taxa de juros desse título, por exemplo, ele passa para 10% ao ano, o preço de compra desse título necessariamente ele vai diminuir. E isso faz com que aquele tesouro prefixado que antes custava R$700, ele passa a custar agora, por exemplo, R$600, R$500. Então, se você investiu comprando a R$700 e agora você realizar um resgate antecipado quando esse título estiver custando R$600, com certeza você vai sofrer algum tipo de prejuízo em relação à rentabilidade do título. Em outras palavras, você perderia dinheiro em razão da diferença entre o preço de compra de R$700 e o preço de venda agora de R$600. Esse prejuízo decorrente de eventual resgate antecipado, ele pode ser explicado da seguinte maneira. No tesouro pré-fixado, a taxa pré-fixada ela é obtida pela diferença entre o preço de compra e o preço do título na data de vencimento. Sendo que esses preços eles não sofrem nenhuma correção por nenhum indexador, de modo que o valor do título na data de vencimento sempre vai ser R$1.000. Perceba então que o preço do tesouro pré-fixado no momento de compra ele equivale a R$1.000 descontados pela taxa de compra. E por esse motivo ele sempre vai custar menos de R$1.000. Então, ao se aplicar a taxa de compra sobre o preço de compra, você vai ter no final do prazo exatamente os R$1.000 brutos. Então, no caso do tesouro pré-fixado, quando ocorre uma alta na taxa de rentabilidade do título, o seu respectivo preço de compra ele diminui. Na situação contrária, ou seja, quando ocorre uma queda na taxa de rentabilidade do título, vai haver o quê? Um aumento do preço de compra dos títulos. Então perceba então que vai surgir o chamado risco de perda, o risco de resgate antecipado, que vai decorrer de um risco de perda se você realizar o resgate antecipado no momento do quê? De alta das taxas de juros. Pois quando os juros aumentam, o preço do tesouro pré-fixado diminui, o que certamente acarreta em prejuízos para você no eventual resgate antecipado. E o inverso também é verdade, ou seja, quando o cenário é de baixa das taxas de juros, o preço do tesouro pré-fixado aumenta, mas nesse caso
pode haver um ganho de rentabilidade para você no caso de um eventual resgate antecipado. Sendo assim, quando a taxa de juros de mercado do título subir, fazendo com que o preço do título diminua, a melhor opção para você é esperar uma redução dessa taxa ou simplesmente você carregar o título até o seu vencimento. Porque assim você consegue criar uma fonte de renda para você no futuro sem que você passe por esse tipo de oscilação. Entendeu? Compreendido então esse risco de resgate antecipado, compreendido que ao resgatar o tesouro prefixado de maneira antecipada pode ser uma maneira errada de você criar uma segunda fonte de renda, principalmente quando isso não estiver alinhado com seus objetivos financeiros? Ótimo, vamos prosseguir aqui. O terceiro risco que eu quero que você conheça é o chamado risco de inflação. Muito embora a taxa de juros prefixada ela considere uma inflação futura, ainda assim vai existir o risco futuro do tesouro prefixado apresentar o chamado retorno real negativo. Imagina, por exemplo, que você invista em janeiro de 2021 no tesouro prefixado 2026, com taxa, por exemplo, de 7% ao ano. Por quê? Porque lá no vencimento, em 1º de janeiro de 2026, ele vai render exatamente os 7% prefixado todos os anos. Então, se por um acaso a inflação de hoje até a data de vencimento do título, ou seja, em 1º de janeiro de 2026, ela for, por exemplo, 9%, o título que você investiu, ele não rentabilizaria ao ponto de manter o seu poder aquisitivo. Nesse exemplo, muito embora a taxa prefixada ela tenha trazido um retorno nominal para o seu investimento, o que aconteceu na verdade? O que aconteceu na verdade foi uma perda financeira acarretada pelo efeito inflacionário. Então fica aqui um alerta, porque você não pode deixar de conhecer e também não pode deixar de cogitar esse tipo de situação em relação ao tesouro prefixado. Porque se isso eventualmente acontecer, você também vai ter cometido um erro na criação da sua segunda fonte de renda. Compreendido? Ótimo, vamos prosseguir aqui. O quarto risco que você precisa conhecer é o chamado risco de reinvestimento. Risco de reinvestimento, ele também é uma hipótese de resgate, ele também incide na hipótese de resgate antecipado, né? O risco de reinvestimento, ele vai representar o risco de você não conseguir reinvestir o seu dinheiro em um novo título com a mesma taxa que você possuía em um título anteriormente vendido. Eu vou te explicar isso com um exemplo hipotético. O risco de reinvestimento, ele existe para o cenário de redução da taxa de juros dos títulos e, por consequência, com o aumento do preço dos títulos, o que pode acarretar em um ganho de rentabilidade para você. Então, suponha que você compre um tesouro prefixado com taxa de 8% ao ano, por exemplo, e com preço de R$700, cujo vencimento se daria lá no ano de 2026. Imagine-se que após um ano da data da aplicação, a taxa venha a cair para 5% ao ano e o preço desse título suba lá para R$900. Então, em termos práticos, eventual venda antecipada, ela representaria para você um ganho de rentabilidade acima daqueles 8% ao ano que você contratou no momento da compra. Ocorre que esse ganho acima da taxa de juros contratada, ele decorreu da baixa na taxa de juros e do aumento no preço do título, de modo que você agora não vai conseguir encontrar disponível na plataforma do Tesouro Direto outro tesouro prefixado com taxa no patamar daqueles 8% ao ano. Você só vai encontrar taxas menores do que 8%, e isso representa o chamado risco de reinvestimento. Então, além disso, você também vai deixar de receber a taxa inicialmente pré-fixada de 8% ao ano, no exemplo aqui, pelo restante do prazo do investimento, que se daria lá no ano de 2026. Então, portanto, o risco de reinvestimento é o risco de você não conseguir reinvestir o seu dinheiro em um novo título com a mesma taxa que você possuía um título anteriormente vendido. Você não pode deixar de conhecer e também não pode deixar de cogitar sobre o risco de reinvestimento do tesouro prefixado. Porque se isso eventualmente acontecer, você também vai ter cometido um erro na criação da sua segunda fonte de renda. Compreendido? Vamos prosseguir aqui então e passar para o quinto e último risco que você precisa conhecer, que é o chamado risco de oportunidade. E o risco de oportunidade no tesouro prefixado é aquele em que você deixa de ganhar uma rentabilidade melhor. Como assim? Eu vou te explicar isso de uma outra maneira.
Esse risco é aquele que incide no prazo de vencimento do título naqueles casos de títulos que possuam vencimentos mais longos. Por quê? Porque nos casos dos títulos com vencimentos mais longos, você pode se ver preso a esse prazo, e isso pode te acarretar não em uma perda de rentabilidade, mas sim uma rentabilidade menor do que a de outros títulos. É o que acontece, por exemplo, no caso de você comprar um tesouro pré-fixado com vencimento para daqui 4 anos, e depois de 3 anos de queda da taxa básica de juros, ou seja, você vinha ganhando bem com esse título, então no cenário de você compra esse título para 4 anos e após 3 anos de queda da taxa básica de juros, venha surgir um momento de nova alta da taxa Selic, e isso faz com que no último ano de vigência do título ele te traga uma rentabilidade mais baixa. Por quê? Porque vão existir outros títulos com rentabilidades maiores. Compreendido isso? Você não pode deixar de conhecer também esse tipo de risco. E você também não pode simplesmente deixar de cogitar o risco de oportunidade no tesouro pré-fixado. Porque se você não levar em consideração também o risco de oportunidade, você também vai estar cometendo um erro na criação da sua segunda fonte de renda. Compreendido tudo isso? Ótimo! Então essas foram as 5 espécies de riscos que podem incidir no tesouro pré-fixado. E quando você observa todos esses riscos, você vai estar preparado e você vai poder evitar de investir da maneira errada no tesouro pré-fixado. E com certeza você vai poder usar esse título na criação da sua segunda fonte de renda, porque você simplesmente vai estar evitando de investir da maneira errada. Vamos prosseguir aqui. Agora eu preciso da sua máxima atenção, porque eu vou te explicar sobre qual que é a maneira correta para você criar uma fonte de renda segura com o tesouro pré-fixado e sem que você tenha que trabalhar mais para ter essa renda. A maneira correta para você fazer isso é você conhecer agora todos os custos envolvendo o tesouro pré-fixado. Conhecer todos os custos desse título é importante porque, a depender desses valores, as suas aplicações elas podem se tornar interessantes ou deixar de ser interessantes. Eu já vou te falar sobre cada um desses custos, mas nesse momento eu quero que você entenda que todos os custos envolvendo o tesouro pré-fixado, eles podem parecer pequenos, mas com o decurso do tempo eles vão acabar impactando nos juros compostos das suas aplicações e eles podem deixar de ser pequenos. Como você vai perceber, é possível encontrar alguns agentes de custódia, você vai poder encontrar corretoras vinculadas aos bancos, que elas isentam você, por exemplo, da taxa de administração. E no mesmo sentido, você também não vai precisar pagar pelo IOF, nem por algumas tarifas bancárias, caso você adote estratégias de investimento nesse sentido. O que eu estou querendo dizer é que, embora existam alguns custos que podem incidir no tesouro pré-fixado, é sim possível que você venha se livrar de alguns desses custos. Então, dessa forma, é sempre recomendado que você conheça e que você elimine todos os custos que você conseguir. Porque a diferença entre o sucesso e o fracasso dos seus investimentos vai residir nos pequenos detalhes. E talvez esses pequenos detalhes eles possam passar despercebidos por você. A gente ele sempre foi educado para pensar que a melhor qualidade tem relação com o maior preço, mas isso nem sempre é verdade, principalmente quando a gente está tratando no mundo financeiro. Se você optar por pagar todos os custos das suas aplicações financeiras, ou mesmo se você deixar de contabilizar o impacto desses custos na sua carteira, você vai fazer com que o seu patrimônio, talvez ele não seja construído no patamar ideal para conquistar todos os seus objetivos financeiros. E talvez até você não consiga realmente criar uma fonte de renda que ela seja suficiente para você. Então, portanto, eu quero que você estude e você conheça todos os custos e você elimine todos aqueles que você puder. Então, dito tudo isso, vamos tratar agora de cada um dos custos que podem incidir no tesouro pré-fixado. E eu te digo que podem incidir 5 diferentes custos e 4 desses custos eles podem não incidir. E como eu falei, tudo vai depender da sua estratégia de investimentos. Então vamos lá para o primeiro, o imposto de renda. Vamos começar aqui tratando do único custo que obrigatoriamente vai incidir, que é o imposto de renda sobre o lucro dos investimentos. Do imposto de renda você não vai conseguir escapar.
Esse imposto ele é cobrado automaticamente ao final do investimento ou ele é cobrado quando você eventualmente realizar o resgate antecipado dos títulos. O imposto de renda, como eu falei, ele vai incidir só sobre o rendimento dos seus títulos. Ele vai incidir só sobre o rendimento do tesouro pré-fixado. A alíquota, ou seja, o percentual do imposto de renda, ele é regressivo. Ele incide no patamar de 22,5% para aqueles investimentos de até 180 dias, ou seja, de até 6 meses. Ele vai incidir no patamar de 20% para aqueles investimentos que perdurarem por 6 meses até 1 ano. Daqueles investimentos que perdurarem de 1 ano até 2 anos, a alíquota é reduzida para 17,5%. E para aqueles investimentos que você conseguir carregar pelo prazo de acima de 2 anos, para depois de 2 anos, a alíquota cai para o patamar mínimo de 15%. Tranquilo? Com relação ao imposto de renda é isso. O segundo custo que vai incidir é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. E o IOF ele também vai incidir só sobre o rendimento dos seus investimentos e ele vai incidir naqueles investimentos que perdurarem por menos de 30 dias, ou seja, para aqueles investimentos que perdurarem por até 29 dias. Então isso significa que se você mantiver o seu tesouro pré-fixado por um período de 30 dias, não vai haver a cobrança do IOF, não vai haver a cobrança desse imposto. E, como eu falei, o IOF também ele incide só sobre a rentabilidade do tesouro pré-fixado. E a alíquota do IOF ela vai incidir no patamar de 96% sobre o lucro até 3% sobre o valor do lucro do seu tesouro pré-fixado. Então ela vai variar de 96% para o prazo de 1 dia até 3% para o prazo de 29 dias. Por quê? Porque no 30º dia esse imposto ele simplesmente deixa de ser cobrado. Então por esse motivo eu te afirmo que a cobrança do IOF ela pode não acontecer caso você adote uma estratégia que mantenha o seu tesouro pré-fixado por um período superior a 29 dias. Com relação ao IOF, era isso. Tranquilo? Vamos passar aqui para o terceiro custo que pode incidir, que é a taxa de administração. A taxa de administração é um valor cobrado pelas corretoras ou pelas corretoras dos bancos pela realização da intermediação de compra e venda dos títulos públicos. Essa taxa ela pode ser livremente cobrada pelas corretoras e atualmente ela varia de 0% até 2%. Então, você já viu que tem corretoras que elas cobram taxa zero, elas não cobram pela taxa de administração, né? Só que eventualmente a taxa de administração eventualmente cobrada, ela vai incidir sobre o valor total daquilo que você tem investido, e não só sobre o lucro do tesouro pré-fixado, não só sobre o lucro dos seus títulos públicos. Vai incidir sobre o valor total que você tiver investido. E a taxa de administração ela é cobrada de maneira automática no momento em que você já realiza a compra dos seus tesouros, dos seus títulos públicos. E o valor, ele vai incidir, e a taxa de administração ela vai incidir sobre o valor de mercado dos títulos, ou seja, o valor do título no momento da compra. Então, como eu te falei, existem várias corretoras que não cobram pela taxa de administração e, portanto, existe a opção de você não pagar por essa taxa. Então, por esse motivo, eu também te falo que pode não incidir a taxa de administração. Tranquilo? Com relação a esse custo, com relação à taxa de administração, era isso que eu tinha para te dizer. Vamos então para o quarto custo, que é a chamada taxa de custódia da B3. E a taxa de custódia da B3, ela também pode ou não incidir. A regra é que ela vai incidir sim. E ela vai incidir no patamar de 0,25% ao ano sobre o montante total que você tem investido. Mas de maneira excepcional, essa taxa de custódia da B3 ela pode ser de 0%, ela pode não incidir para aqueles investidores que possuem mais de 1,5 milhão em investimentos na Bolsa de Valores. Mas sim, claro, eu sei que essa não é a realidade da maioria dos brasileiros, mas denota uma situação em que a taxa de custódia da B3 ela não é cobrada. Com relação ao Tesouro Selic, veja bem, nós estamos tratando do Tesouro pré-fixado, mas eu vou fazer um parênteses aqui com relação ao Tesouro Selic. Com relação ao Tesouro Selic, essa taxa de custódia ela pode também não incidir, e justamente para quem tiver aplicações no Tesouro Selic de até R$10 mil. Então, após a realização, e essa também é uma situação em que a taxa de custódia da B3 ela não incide. Após a realização de compra dos seus títulos, né? Os títulos eles não ficam na posse da sua corretora de valores, eles também não ficam no seu banco. Eles vão ficar, sabe onde? Custodiados perante a B3.
Então, por conta dessa custódia, vai incidir a taxa de 0,25% ao ano sobre o valor total dos títulos públicos que você possui. E esse percentual ele é cobrado de maneira proporcional ao período em que você mantiver os títulos aplicados. E esse valor ele é calculado até o saldo de R$ 1,5 milhão de reais por conta de custódia, que é quando a taxa de custódia ela deixa de incidir. Então, de maneira geral, a taxa de custódia ela incide, mas ela pode não incidir nos casos que eu te expliquei aqui, tranquilo? Vamos agora então passar para o último custo que pode incidir, que é a quinta espécie de custo, né? E a última modalidade de custo que pode incidir é o custo envolvendo as transferências bancárias, né? Muitas pessoas se esquecem dos custos das transferências bancárias, mas eles devem sim ser calculados, porque em muitas situações eles acabam interferindo muito intensamente na rentabilidade dos seus investimentos. Algumas pessoas podem sim arcar com os custos das transferências bancárias para adquirir os seus títulos públicos quando essas pessoas enviam dinheiro do banco delas para a corretora. Mas também pode acontecer de ser necessário pagar para fazer o caminho contrário, ou seja, quando você tira o dinheiro da sua corretora e manda de volta para o seu banco. Nesse sentido, você precisa verificar junto com a sua corretora quais são os valores que ela cobra de você. Até mesmo porque as corretoras elas são obrigadas a divulgar esses custos de transferência, para você saber se quando você tirar o dinheiro da sua corretora, ela vai te cobrar por isso. Então você precisa se informar para você ter o conhecimento se você vai pagar ou não esse custo de transferência. Então dessa forma, quando você conhece os custos de transferência, tanto para você enviar do seu banco para a corretora, quanto da sua corretora para o seu banco, quando você conhece os custos de transferência, você faz com que você enxergue se vai ser vantajoso ou não investir pequenas quantias no tesouro pré-fixado. E assim você evita de perder rentabilidade logo no momento da aquisição de algum título público, principalmente da aquisição de um título pré-fixado. Então, com toda certeza, você pode eliminar os custos com as transferências bancárias. Por quê? Porque hoje existem diversas opções de contas de bancos que não cobram nenhuma tarifa bancária por esse tipo de serviço. Então, com relação aos custos do tesouro pré-fixado, era isso que eu precisava te dizer. E agora que você já conhece todos os custos, eu quero te dizer o seguinte, eu quero te fazer um alerta. Enxergar o montante de dinheiro que você vai usar para fazer frente aos custos dos seus investimentos é algo que deve fazer parte da sua estratégia. Mas esse é apenas um dos lados da moeda. Contabilizar o montante relativo a esses custos é somente o primeiro passo. O outro lado da moeda é aquela situação em que você consegue se livrar de alguns custos e ainda você usa esses custos em seu favor. Você usa esses recursos que você economizou para reinvestir na sua própria carteira de investimentos. Então, desse modo, você tem que conhecer os custos envolvendo o tesouro pré-fixado, porque isso vai te proporcionar se livrar de alguns desses custos e ainda pode aumentar o fluxo dos seus investimentos. Vai fazer com que você deixe de pagar alguns impostos, deixe de pagar algumas taxas, deixe de pagar algumas tarifas e você ainda vai ter à sua disposição o montante que você economizou com isso para investir na sua própria carteira de investimentos. Você nunca pode ignorar o custo dos seus investimentos, porque pode ser extremamente perigoso você ignorar esses custos, que vai fazer com que o seu patrimônio talvez ele seja menor do que aquilo que você planejou. E por sua vez, quando você ignora esses custos, você pode fazer com que a sua renda gerada no futuro ela também não seja aquilo que você esperava gerar. Então, portanto, conheça todos os custos, estude cada um deles, não elabore a sua estratégia de investimento de maneira superficial, desprezando os custos envolvidos. Por quê? Porque isso não vai te proporcionar uma visão completa da realidade da sua carteira de investimentos. Você sempre precisa reduzir os custos das suas aplicações para que você sempre possa tomar as melhores decisões para o seu dinheiro e fazer com que isso aumente cada vez mais a sua fonte de renda. Então é isso, essa é a maneira correta para você criar uma fonte de renda através do tesouro pré-fixado. Então agora chegou o momento que você mais gosta, mais espera aqui nos vídeos, né? Chegou o momento em que eu quero te explicar tudo na prática. Chegou o momento em que eu vou tirar todos esses conceitos da teoria e eu vou te mostrar como que você vai aplicar todos eles na prática. E para isso, eu quero que você fique atento aos horizontes de tempo que você destina, que
que você direciona para suas aplicações financeiras. Mas por que isso? Porque ao pensar na criação de uma fonte de renda e pensar na criação de uma fonte de renda através do tesouro pré-fixado, você precisa trabalhar com os horizontes de médio e longo prazo, porque é nesses horizontes que você vai aplicar tudo o que você aprendeu sobre o tesouro pré-fixado na prática. Então, como esse título ele possui marcação a mercado e ele possui volatilidade, ele não é indicado para objetivos de curto prazo. Então, dificilmente você conseguiria criar uma fonte de renda no tesouro pré-fixado num horizonte de curto prazo, ou seja, no horizonte de 5 anos. Além disso, a criação de uma fonte de renda através do tesouro pré-fixado vai passar necessariamente pela definição dos seus objetivos financeiros. Ao cumprir as 5 etapas para a definição dos seus objetivos financeiros, você vai definir exatamente os valores que você precisa investir para chegar na renda que você quer. Então fica ligado nisso aqui que eu vou te falar que você vai entender. A primeira coisa que você deve fazer é definir cada um dos seus objetivos financeiros. Eu tô repassando aqui as 5 etapas de definição dos seus objetivos financeiros. E a primeira etapa é você definir cada um dos seus objetivos financeiros. Tranquilo? A segunda etapa consiste em quê? Consiste em você organizar a sua lista, elencando cada um dos seus objetivos financeiros em ordem de prioridade para você. A terceira etapa, ela consiste em você definir um prazo para conquistar cada um dos seus objetivos financeiros. A quarta etapa, ela vai consistir em você definir o valor, ou seja, o quanto de dinheiro que você vai precisar para conquistar cada um dos seus objetivos financeiros. Na quinta etapa, você vai olhar para a sua situação atual. Você vai precisar analisar como que está a sua organização financeira hoje, porque assim você vai identificar onde que você está gastando o seu dinheiro. Então, cumpridas essas 5 etapas, o que você precisa fazer para ter uma fonte de renda no Tesouro Pré-fixado? Eu vou deixar no izinho aqui um vídeo muito completo que eu gravei tratando sobre a definição dos seus objetivos financeiros e como que você precisa passar por cada uma dessas 5 etapas de maneira muito especificada. Tranquilo? Então, muito simples. Você dá uma olhada nesse vídeo se você tiver algum tipo de dúvida. Mas, de maneira geral, essas são as 5 etapas que você precisa cumprir. Então, cumpridas essas 5 etapas, o que você precisa fazer para ter uma fonte de renda com o Tesouro Pré-fixado? Simples. Você precisa comprar exatamente o mesmo título. Ou seja, você precisa comprar exatamente o mesmo Tesouro Pré-fixado pelo prazo relativo aos seus objetivos financeiros. Só isso. Você só precisa comprar o mesmo título, o mesmo Tesouro Pré-fixado, até atingir o montante necessário para te gerar a renda que você definiu nas suas 5 etapas. Agora, você deve estar pensando o seguinte: ô Rafa, de quanto que vai ser a renda que o Tesouro Pré-fixado vai me gerar, hein? Eu te respondo isso com um depende. Mas depende do quê? Depende do quanto de dinheiro você vai investir para gerar a renda que você definiu nas 5 etapas. E aqui eu te pergunto, quanto de dinheiro que você quer ter de renda lá no futuro? Quanto de dinheiro que seria suficiente para você lá no futuro? Então, para te dar uma orientação nesse sentido, existe um pequeno cálculo que pode te ajudar a descobrir quanto de dinheiro você precisa investir para gerar a sua segunda fonte de renda no futuro, que é o cálculo dos 300. Mas presta atenção nisso daqui. Por quê? Porque esse cálculo dos 300, ele serve só para te dar uma noção de qual vai ser o montante de dinheiro que você precisa ter investido para gerar a sua segunda fonte de renda. Se você quer ter uma fonte de renda, por exemplo, de R$4.000 por mês, você pode usar a regra dos 300. Você pega os R$4.000, isso, multiplica pelos 300 e você chega no montante de R$1.200.000. Então, esses R$1.200.000 vão te gerar uma renda mensal de R$4.000. Então, como eu disse, a regra dos 300 ela serve para você ter um norte,
Por quê? Porque ela não considera nenhuma variável que pode surgir ao longo da sua jornada. E sim, claro, esses R$ 1.200.000 não precisam estar investido unicamente no tesouro pré-fixado. Até porque você já sabe que no mercado financeiro a diversificação é uma regra inegociável, né? E se você quiser saber mais sobre o tema da diversificação, clica no izinho aqui em cima, que eu gravei um vídeo também muito completo tratando só sobre o tema da diversificação. Nós vamos prosseguir aqui. O tesouro pré-fixado, ele pode te ajudar durante a sua fase de acumulação. E você poderia usar esse título como sendo um dos investimentos que você faria pensando na criação da sua segunda fonte de renda. E para fazer isso, para criar essa fonte de renda, você vai ter que definir os seus objetivos financeiros. Você vai ter que passar pelas 5 etapas. Não tem segredo, não tem atalho. E a criação da sua fonte de renda vai depender da sua disposição. Sim, vai depender da sua disposição. E agora eu te pergunto aqui, puxando o gancho para essa disposição. Você teria disposição de viver, por exemplo, 5 anos da sua vida poupando e investindo quase que a totalidade da sua renda, poupando, por exemplo, quase 80% da sua renda, 90% da sua renda, se você caso soubesse que isso seria suficiente para acelerar, ou se você soubesse que seria suficiente para você criar a sua fonte de renda, você estaria disposto a pagar o preço por isso? Eu te fiz essa provocação porque eu quero que você perceba que você pode começar a criar uma segunda fonte de renda. E isso não vai te exigir um sacrifício enorme. Porque no início de tudo, basta você usar aquilo que você já tem. O importante é você subir os degraus. O importante é você criar o hábito de poupar e investir uma parte daquilo que você já ganha através da sua fonte de renda principal, que normalmente é a renda do seu trabalho ou a renda do seu emprego. Então comece investindo parte da sua renda, comece investindo parte daquilo que você já ganha, mas que fique bem claro, você precisa mudar a chave da sua cabeça, você precisa mudar a chave porque não basta simplesmente investir aquilo que sobra da sua renda, não faça isso. Você pode começar a investir numa pequena parcela, mas você precisa mudar a chave. Ao invés de você investir o que sobra, você deve inverter a ordem das coisas e você deve passar a viver com o que sobra. Isso mesmo. Ao mudar a chave da sua cabeça, você vai poupar e investir em primeiro lugar e depois você vai passar a viver com o que sobra. Então você tem que aceitar a ideia de que nunca vai sobrar dinheiro para você poupar. Porque você sempre vai ter alguma coisa para comprar. O melhor então que você faz é você poupar e investir um percentual da sua renda e se virar com o que sobra. Porque assim você vai estar adaptando o seu estilo de vida ao dinheiro que você já tem. Então, com isso, você consegue criar uma nova fonte de renda em um espaço de tempo menor. E essa nova fonte de renda vai colocar dinheiro na sua conta sem que você precise trabalhar mais por isso. Você compreendeu? Você no início, você começa a subir nos degraus. No início, você poupa aquilo que você tem. Você inverte a sua chave, você passa simplesmente a viver com aquilo que sobra, você poupa e investe em primeiro lugar e vive com o que sobra, e depois você batalha o máximo possível para você investir o máximo possível da sua renda. Se você souber que dentro de um horizonte de tempo menor você vai conseguir criar essa segunda fonte de renda, você pode sim se dispor a fazer um sacrifício e poupar grande parte da sua renda. Poupar, quem sabe, 70%, 80% da sua renda para você acelerar a criação da sua fonte de renda. Você compreendeu isso? Ótimo! Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse conteúdo possa ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu te respondo com o maior prazer. E eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa se interessar por esse conteúdo e me siga nas minhas outras redes sociais. Me siga no Twitter, no Instagram e nos vemos no próximo vídeo e nos vemos nas redes sociais. Obrigado, um abraço, tchau!